Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Os lembretes de praxe, se inscrever, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. O tema do vídeo de hoje, indo direto ao ponto, é uma reflexão que me ocorreu lendo um tweet de uma conta de um advogado chamado Horácio Neiva. Eu não sigo, mas apareceu por acaso na minha timeline. E lá ele falava um pouco sobre esse movimento da advocacia que nós já vimos assistindo há algum tempo, de profissionais que promovem um estilo de vida pautado pela ostentação, pela exibição de carros do ano, de helicóptero, de objetos de metais preciosos e de um estilo de advocacia que se assemelha a uma atividade empresarial. Ou seja, são muito mais empresários do direito propriamente ditos do que advogados. E esse estilo vem se proliferando pela internet, sobretudo se você usa o Instagram. Você vai perceber que esse estilo de advocacia é muito comum e pessoas que promovem esse estilo de vida, que defendem uma advocacia focada nisso, têm muitos seguidores e são admiradas. São pessoas nas quais a maioria dos advogados se inspira. E muita gente se pergunta se isso de fato é advocacia e se não há nessa busca por um empreendedorismo jurídico fora da realidade do que é ser advogado, não há nisso um abandono de elementos importantes para a profissão. Por que eu digo isso? Porque existe na profissão da advocacia um componente mais do que de busca pela satisfação material, que é importante. Não vamos mentir, eu acho que todo mundo sabe, isso é algo que o próprio Aristóteles já defende na Ética Nicômaco, que a posse dos bens materiais é necessária à subsistência humana. Ninguém contesta um fato tão elementar. O grande problema dessa abordagem dos advogados que promovem a ostentação é esquecer que o direito tem um componente humano muito forte e que o advogado ele existe para resolver problemas de pessoas que não sabem o que é o direito, não sabem como lidar com o mundo jurídico e sofrem por isso. Às vezes sofrem até com a privação da liberdade, muitos sofrem com a subtração de seus bens, muitos sofrem até a execração pública, tem as suas reputações destruídas, e cabe ao advogado, muitas vezes, recuperar a liberdade, recuperar a reputação, recuperar os bens de uma pessoa, às vezes restituir aquele indivíduo à sociedade, torná-lo, de novo, um cidadão de respeito, uma pessoa a quem os outros devem estima, devem consideração, devem um tratamento adequado. E se o advogado se perde simplesmente nos números, ele deixa de atender a esse preceito ético que é muito forte na advocacia e que é um preceito da deontologia. O advogado precisa se dedicar aos processos, valham eles milhões ou dezenas, unidades, centenas. A questão é que o advogado, sempre que assume uma causa, ele se compromete a prestar o melhor serviço possível. E essa abordagem ostentatória, ela às vezes é tão focada em números, tão focada na quantidade, que ela não se preocupa com a qualidade, não se preocupa em atender o cliente da forma correta, não se preocupa em fornecer àquele cliente um atendimento bom, um atendimento que faça ao cliente ter o direito que ele assiste ou a pena correspondente ao delito que ele cometeu, que não seja algo desproporcional. E o advogado ele é importante tanto no aspecto absolutório quanto no aspecto punitivo. A punição, ela precisa do advogado para ser uma punição justa. Sem um advogado não existe uma punição justa. O que há é simplesmente um processo sumário, que aliás nós vimos em muitos regimes autoritários mundo afora. Basta lembrar os famosos processos de Moscou, que eram processos em que as acusações eram fantasiosas, havia uma plena manipulação até mesmo de provas, com forja de jornais, com inversão de ônus da prova, com vários acontecimentos tenebrosos, e isso ocorre exatamente porque a advocacia é enfraquecida. O exercício da advocacia é muito importante justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E quando você tem profissionais muito materialistas, profissionais que fomentam conflito, profissionais que não estão interessados de fato em ser bons profissionais, que estão simplesmente interessados em buscar riqueza, você tem uma destruição
da profissão do advogado, uma desvalorização da profissão e o fortalecimento daqueles estereótipos de que o advogado é alguém que é barraqueiro, alguém que só quer saber de arrumar briga para ganhar dinheiro e alguém que não tem escrúpulos. O advogado se torna moeda comum, ele perde todo o seu valor. E nós assistimos a isso nos últimos anos. Por quê? Porque as pessoas saíram do direito por amor para o direito por dinheiro. Como vem acontecendo com a medicina. É que no caso da medicina as consequências são muito mais evidentes, muito mais patentes do que no direito. Na medicina, se o médico é um médico mercenário, a pessoa morre, ela perde a própria vida. Se o advogado é mercenário, existem consequências muito graves, mas elas não atingem o público que é capaz de reclamar. Se o advogado é ruim, isso não atinge a pessoa que tem dinheiro, porque quem tem dinheiro contrata um bom advogado. Não vai ser atendido por esse advogado que é direito por dinheiro. Vai ser atendido por aquele advogado aristocrata que não se preocupa com dinheiro porque a vida inteira dele foi pautada no conforto. Ou por um advogado que foi educado ainda numa geração que tinha muito forte essa questão do dever profissional. Mas aquele que é pobre e aquele que não tem voz para reclamar, ele vai ser atendido por esse advogado, ele não vai ter canais para se manifestar e vai sofrer as consequências de se deparar com alguém que faz direito por dinheiro. É claro que eu uso essas categorias de direito por dinheiro e direito por amor de uma maneira muito arbitrária. A questão não é se você é 100% direito por amor e 100% direito por dinheiro. O ruim é que você seja direito 100% por dinheiro. Isso acontece, tem pessoas que são assim. Muita gente faz direito para fazer um concurso público e para virar burocrata. E essas pessoas vão sim tornar ruim a vida de muitas pessoas. Mas o objeto do meu vídeo não é as pessoas que fazem direito por dinheiro e vão ser concursadas. Porque essas eu até entendo, acho justificável a situação delas. O grande problema é quando você tem do lado da advocacia, que é aquela categoria que está, em algumas ocasiões, do lado das pessoas mais frágeis, vai se guiar por uma mentalidade 100% pautada pela busca do dinheiro e vai prejudicar essas pessoas. E vai privar essas pessoas do acesso a direitos, do acesso a bens necessários, bens que podem custar a vida daquela pessoa. Esse é o grande problema e o mercado vem vivendo muito essa atmosfera de que o advogado ele tem que ser praticamente dono de uma salsicharia jurídica. E essa revolução simbólica, que foi objeto até de um vídeo anterior meu, traz um efeito muito negativo de desvalorizar não só o cidadão, mas a pessoa do advogado. E você vê que hoje em dia o advogado é muito desvalorizado, não só pela sociedade, mas pelos próprios colegas. Os próprios colegas desvalorizam o advogado. E essa mentalidade, ela é tão forte que você vê que ela se reflete até em reclamações que certos sócios, por exemplo, fazem. Até vejo assim. São pessoas que eu honestamente acho engraçado, acho contraditório, porque são pessoas que pagam muito pouco, são pessoas que submetem os advogados a situações constrangedoras, vexatórias. São pessoas que incutem no advogado essa mentalidade carreirista de vencer a qualquer custo e depois eles reclamam da infidelidade, da falta de propósito, de que certos advogados não têm mais aquele cavalheirismo de outrora. Mas é precisamente esses valores que eles incutem nos advogados que causam esse problema. Quer dizer, eles não percebem, eles não se percebem. Eles não percebem que eles são o problema. Eles não se percebem enquanto causadores desse problema. E acabam servindo como uma ferramenta para alimentar a horda de pessoas que vai continuar fazendo direito por dinheiro. Talvez esse advento da inteligência artificial até seja bom, por um lado, para afastar essas pessoas do direito por dinheiro e colocar a luz sobre outra profissão mais interessante, para que as pessoas vão lá e façam esse curso e pelo amor de Deus, esqueçam que direito existe. Mas isso não resolve o problema das pessoas que estão fazendo direito por dinheiro e ainda estão aqui atrapalhando a vida das pessoas e a vida da sociedade. E é um grande problema, porque você não consegue dissuadir essas pessoas, porque elas estão exercendo a liberdade delas e, em tese, elas não estão ferindo a esfera jurídica de ninguém. E é muito difícil você comprovar efetivamente a questão da desídia profissional. E aí já é uma esfera também muito, muito complexa, que precisa ser apurada caso a caso. Não é uma questão tão simples assim apurar quando o advogado agiu com desídia, quando ele é passível de responsabilidade civil.
Mas essa turma do direito por dinheiro, 100% direito por dinheiro, evidentemente, eu digo sempre que aqui nós estamos lidando com tipos ideais. Existem pessoas que são 100% direito por dinheiro, mas eu acho que elas são um número muito pequeno, porque se elas fossem majoritárias, elas não aguentariam. Se elas fossem 100% direito por dinheiro, se elas não gostassem, ou pelo menos não tivessem uma tolerância, elas não durariam. Então, existe ali, ainda que de maneira latente, uma parcela de amor pelo direito. Mas não há, por outro lado, uma compreensão de que a advocacia não é só simplesmente você ser um promoter de uma marca, um representante comercial que chega e apresenta um produto, faz propaganda dele e pede que a pessoa compre. Você precisa ganhar a confiança do cliente, você precisa fazer valer essa confiança e entender que o que para você é um problema específico, um problema esporádico, para aquela pessoa é o drama de uma vida. E quando você adota essa perspectiva completamente mercenária, você não percebe que para essa pessoa o problema da vida dela. Você trata aquilo como um caso do dia a dia e não dá a importância devida. E você faz com que aquela pessoa sofra consequências graves para a vida dela, justamente por não ter esse cuidado. É claro que você não pode se doar 100%, você não pode assumir o ponto de vista do seu cliente sem considerar o que é correto do ponto de vista jurídico, mas você também não pode tratar aquele caso do cliente como se ele não significasse nada. Esse é um outro lado também muito prejudicial. Você precisa procurar uma atuação que seja, evidentemente, rentável do ponto de vista financeiro, mas a rentabilidade ela precisa ser consequência de um serviço jurídico bem prestado e não fim em si mesmo. A perseguição do dinheiro não pode ser um fim em si mesmo, porque o dinheiro é meio, ele é meio de obter coisas valiosas. E a partir do momento que você percebe que uma boa prestação de serviço técnica ela é a causa de uma boa remuneração, você começa a entender o que é de fato a advocacia. E você sai um pouco daquela ilusão de que você vai ficar milionário sendo advogado, que me parece muito fora da realidade, considerando primeiro que o advogado ele está nas mãos de outras pessoas. O advogado não pode, na maioria dos casos, resolver os problemas diretamente, ele precisa da intervenção de outras pessoas, ele depende dos juízes, ele depende da burocracia para ganhar dinheiro e para conseguir que o cliente ganhe dinheiro. Então, ficar milionário na advocacia é difícil, o que não significa que você não possa ganhar vida sendo advogado, mas essa ilusão de que você vai ganhar dinheiro sendo advogado, na maioria das profissões que precisam de faculdade, você não vai ficar milionário. Se você quer ficar milionário, você precisa criar um bom produto, um bom serviço que resolva o problema de um grande número de pessoas. Isso não requer faculdade nenhuma. Faculdade é para quem tem vocação, para quem gosta daquele universo, para quem tem pretensões a ser um pesquisador naquela área, para quem quer adquirir aquele saber e se tornar um especialista naquilo. Mas se você quer simplesmente ficar rico, você tem que ir para o comércio, você tem que abrir indústria, você precisa se voltar para o empreendedorismo. É claro que existe empreendedorismo na advocacia e ele é hoje uma tendência, mas na minha opinião há um certo limite para o empreendedorismo na advocacia, um limite de caráter ético, é um limite forte que é característico da própria profissão do advogado. O advogado ele é um ser que está entre dois mundos, o mundo da praxe jurídica, o mundo do rábula, aquele profissional que é o homem da barriga no balcão, e o cientista social e o legislador, aquele que vai examinar a sociedade, vai descobrir qual é o estado ideal, qual é a constituição ideal para que a sociedade atinja o bem, a felicidade. Então o advogado transita entre esses dois extremos. Mas o advogado ele nem pode ser 100% praxista, porque senão ele se torna refém de outras pessoas que controlam o que ele pensa. E o advogado também não pode ser um completo legislador, porque a atividade dele exige um caráter prático. Exige que ele vá e
e muitas vezes se submeta a tentativa e erro e tenha uma vivência prática. Ele não pode ser simplesmente aquela pessoa que legisla, porque o advogado não está na posição do legislador. Ele tem um lado cientista, ele tem aquele lado que vai tentar descobrir, mas ele não pode impor as conclusões que ele chega enquanto cientista para o mundo da praxis, porque no mundo da praxis ele não é soberano, ele tem outras pessoas que estão ali acima dele. Mas se o direito não pode ser simplesmente algo mundano, ele também não pode permanecer nos céus. Como disse Tobias Barreto, o direito é um fenômeno da sociedade, da humanidade. Ele tem uma base metafísica, sim, que é importante, mas enquanto técnica, enquanto esse dia a dia que todo mundo que atua na área vive, ele precisa sim de um senso prático muito forte. E esse senso prático ele é guiado justamente por uma sindérese. E essa sindérese, ela existe a partir do momento em que os princípios da atividade profissional estão claros.